Olá, queridos, mais uma vez estamos aqui com APA Chamber, muito felizes de poder estar chegando até você e abençoando a sua vida. Nós temos nos alegrado muito cada vez que nós recebemos um testemunho. Em alguns lugares que nós temos estado, nós temos ouvido as pessoas falarem como tem abençoado. E é para isso que nós temos feito esse programa e as Express Message e os podcasts. Nossa alegria é poder, de alguma forma, abençoar você. Nós gostaríamos de estar fisicamente, né, em muitos lugares. Nós não conseguimos, infelizmente, mas a gente consegue fazer algo aqui para abençoar você. E tem muitos irmãos servindo a gente por trás disso, fazendo os cortes, gravando, nos ajudando, semeando, intercedendo, porque nós queremos, de alguma forma, abençoar a sua vida, encorajar você. E cada podcast eu saio daqui edificado. E eu sei que você vai ser edificado depois deste podcast. Não esquece de dar um like. Eu já virei youtuber. Like aí, aquele botãozinho. Não esquece de indicar o canal para alguém. E se você não se inscreveu, inscreve no nosso canal. E eu vou te dar um toque. Quando você for inscrever, aparece um sininho. Você aperta aquele sininho. E por você apertar aquele sininho, todo programa novo que nós tivermos, ou mensagem nova, vai te chamar ou vai te anunciar que nós temos uma mensagem nova. Seja bem-vindo. Hoje eu estou aqui com um convidado mais que especial, lá do Brasil, do Amazonas do mundo, né? Que eu acho que tem tocado Marquinhos, a gente chama, desculpa chamar Marquinhos, porque é amigo de muitos anos. Sim, alguns me perguntam quantos anos você conhece. Desde que ele tinha 15 anos de idade, eu conheço ele. Agora ele deve ter seus 70 anos. Eita. Quase isso. Marquinhos, que bom. Quase também não achei que a gente não ia conseguir gravar com a correria sua agenda quando você está aqui, tanta coisa acontecendo. Mas bom demais estar com você aqui. Poxa, Jodes, é um prazer enorme estar aqui, poder estar com você nessa conversa, junto com o pessoal que está te acompanhando aí. É maravilhoso demais. De fato, foi bem difícil poder chegar aqui. Estamos viajando desde ontem. Saímos de Ohio ontem às 2h da tarde. Chegamos hoje por volta de 11 horas da manhã. Viajamos a noite toda. Passamos a tarde toda em reunião, mas eu não poderia perder esse momento aqui para a gente estar conversando. Você tem que você teve um motorista maravilhoso. O motorista foi maravilhoso. Ele está assistindo ali fora. Ele está ali fora assistindo. O motorista maravilhoso, aleluia. Sagres é muito jóia. Estava eu, Sagres, a Paula, minha esposa. Foi uma viagem tranquila, cansativo, né, devido ao trajeto, mas foi muito boa a viagem, tranquila. Foi muito bom. Deus, é um prazer poder estar aqui. Que bênção demais. Gente, nós acabamos de chegar numa viagem, né, muitos irmãos sabem, muitos anos que a gente não ia lá no Amazonas, né, em Manaus, e conseguimos descer lá em vocês. Eu acho que tinha 8 ou 9 anos que a gente não ia lá em Maués. Nós não íamos em Maués, né? Sim. E nós voltamos tão encorajados. Que bom. Com o que nós vimos, o que nós experimentamos, como que nós somos abençoados ali. E é bom estar aqui para poder ouvir você e ouvir um pouco do que Deus está fazendo. Nos deixa empolgado. E muitos não te conhecem, vão ter a oportunidade de conhecer. Nós vamos colocar o link do Ministério do Marquinhos aí, o que eles têm feito, Instagram, o que seja, vai ser muito legal. Então, Marquinhos, vamos começar do princípio. Me conta um pouco sobre você. Então, sua caminhada com Jesus. São muitos desafios, né? Já são 20 anos de missões no Amazonas. Uau! Dia 4 de outubro agora, fizemos 20 anos. A vida ali no Amazonas. Mas, enfim, eu sou filho de pai cristão, né? Pastor, né? Já nasci, então, nesse meio tão maravilhoso, tão bom, já sendo influenciado. E meu chamado missionário já vem, então, desde cedo. Com 7 anos de idade, eu ouvi minha primeira história sobre missões. E era missionário sendo torturado. E quando eu ouvi aquilo, eu falei, Deus, eu quero isso para mim. Claro que hoje a gente já pensa um pouco diferente, né? Uma criança de 7 anos não sabe o que ele está falando. Não sabe o que está falando. Exatamente. Alguém devia ter me batido naquela hora. Mas Deus ouviu, sabe? Deus ouviu aquilo e quando eu olho para trás, eu vejo Deus realmente escrevendo a minha história, sabe? Cada momento, cada situação, cada aventura vivida com Deus é uma história. Deus veio me guiando.
E uma coisa assim que aconteceu que foi muito forte também, quando tinha 10 anos de idade, mais ou menos, se minha mente aqui não me tá me traindo muito, mas mais ou menos essa idade. Eu não lembro se foi um sonho ou se foi uma visão, mas eu vi uma mulher guiando um pequeno barquinho de madeira em um rio de água preta. Ela segurava com a mão um guarda-chuva que a tampava do sol. E quando ela passava por esse rio, quando ela passava, eu vi uma cidade ao fundo. Aquilo foi bem. Eu era bem novinho quando eu vi aquilo. E aí eu esqueci. Mas acho que em torno de 20 anos depois eu estava chegando no Amazonas. Uau. Quando eu estava chegando no Amazonas, o barco diminuindo marcha para poder atracar no Porto de Maués. A mesma mulher, o mesmo barquinho, o mesmo guarda-chuva, a mesma cidade. Uau, que você Cara, tinha tido a visão que eu tinha tido com 10 anos de idade. Então eu vi Deus escrever minha história. Tentei ser muitas coisas, outras coisas, profissionalmente falando, e Deus não deixava. Deus ia me guiando. Então, quando eu olho para trás, eu vejo Deus me guiando nesse processo todo. E é maravilhoso tudo isso, porque missões, a gente pode trazer muitas definições sobre missões. Talvez nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas é difícil você trazer definição para missões em uma frase. É verdade. Mas talvez eu tentaria fazer isto, definir que missões é seguir Deus. Glória missões a é Deus. andar com Jesus. Glória a Deus. E aí ele vai nos levando, ele vai nos guiando. Isso é maravilhoso. É verdade. Então, nós fomos para lá com nossas crianças ainda, bem bebês, né? A Melissa tinha 7 anos. Você participou do nosso envio lá. 7 meses, 7 né? meses. 7 meses, né? 7 Exatamente, 7 meses. O Gabriel com 1 ano e meio. Então, hoje eles já estão com 20, 22. Temos uma outra filha do coração, né? Que nós adotamos lá, que nós estamos criando, que é a Nirley, que é uma indígena. E temos um netinho agora também. O tempo Glória passou a Deus. rápido. Glória a Deus. A idade, eu digo, às vezes alguém me falou que no meu dia de aniversário dizendo que eu estava ficando velho. Não, eu não estou ficando velho. Eu estou mais perto da minha juventude eterna. Ah, glória a Deus. Esse é meu uma prazer. boa definição. Essa é a minha alegria, é estar com Jesus, cara. Isso é maravilhoso. Isso é empolgante demais. É Jesus. Jesus é o segredo de tudo isso, de tudo que temos vivido no Amazonas. Temos vivido um momento maravilhoso, muitas mudanças, muitos momentos difíceis também de se encarar. Nesse tempo todo de 20 anos, foi muitos tempos difíceis. Qual foi o maior desafio para você? Porque você saiu de Belo Horizonte, né? Apesar de que é a mesma nação, mas é uma cultura diferente, né? Qual foi os maiores desafios que você enfrentou no campo missionário? Então, foram muitos, sabe? São muitos. Mas eu acho que o maior desafio no campo missionário é você lidar com você mesmo. Sabe? Esse é o maior desafio. Porque você vai se descobrir no campo missionário. Muitas coisas vão acontecer, coisas que você pensa que não é e você é. E você acha que não tem e você tem. E lá começa a se revelar, começa a pipocar. Só que você já não tem mais aquele ambiente que você deixou. Você já não tem mais tão próximo aqueles irmãos que você deixou. Então é tendencioso de você enfrentar muita solidão. É tendencioso você sentir muitas saudades. E é nesse momento também que muitos missionários começam a pensar em voltar para trás. Mas uma coisa que nunca aconteceu com a gente foi pensar em retornar, em voltar para... Nunca. Nós vivemos muitos momentos difíceis, muitos momentos desafiadores, perseguição, rejeição, risco de perder nossos filhos. Nossos filhos adoeceu. Teve um momento que minha filha comeu com 7 meses de idade. Nós chegando no Amazonas, a Melissa comeu veneno de rato. Meu pai. Então, foi algo assim muito impactante, você lidar com os filhos. Mas, cara, na hora que a gente pegou ela no colo, que ela tinha comido veneno, a presença de Deus encheu tanto aquele ambiente, foi tão maravilhosa a presença de Deus, que eu, por alguns segundos, eu perdi noção, eu perdi entendimento de onde eu estava. E depois, quando eu voltei, a minha esposa estava com a minha filha no colo, chorando com a minha filha, eu olho para ela e falei, Paulo, me dê a Melissa. Quando ela me deu a Melissa, eu falei... Ah, tá. Só voltando um pouquinho, naquele momento que eu apaguei por alguns segundos, eu ouvi uma voz audível falando comigo. Os sinais vão seguir aos que creem. Come on. E aí, quando eu volto, a Paula está na minha frente com a Melissa, eu falo para ele, Paula, me dê a Melissa. Quando a Paula me dá a Melissa, eu falo, os sinais vão seguir aos que creem. E, Paulo, eu digo mais. A Bíblia diz que se comer algo mortífero, dano algum fará. Então, coloquei a Melissa no chão e falei, Melissa, em nome de Jesus, vai brincar. Tá brincando até hoje. Então, esses são um grande desafio. E quando mexe com os filhos, as emoções vêm à tona. Então, é um grande desafio lidar com as emoções. Quando a gente estava indo para lá, Deus nos deu uma palavra, nos 6 meses de preparação que a gente teve em Belo Horizonte, toda a palavra que a gente tinha é sobre sofrimento.
E Deus foi muito claro conosco, dizendo que estava nos levando para um tempo de sofrimento, porque sem sofrimento não há crescimento. Esse é toda a ministração que a gente tinha durante 6 meses, congressos, cultos, tudo era a mesma palavra. Sofrimento, sofrimento. Então a gente tinha convicção que Deus estava nos levando para um tempo de sofrimento. Claro que a gente não esperava da forma que veio. A gente esperava de outras formas. A gente romantiza missões. Também faz parte, sabe? Tem gente que diz que missões não é romantismo. É também. Viver com Cristo também faz parte desse romantismo, desse amor, dessa graça de Jesus, dessas experiências, dessa aventura de fé. Então nós fomos com uma palavra de sofrimento. E sim, nós passamos por muitos. Mas esses sofrimentos nos prepararam. Nos preparou para aquilo que Deus estava desenvolvendo e que Deus continua a desenvolver. Sem as dificuldades, sem as perseguições, as ameaças de morte, feitiçaria que enfrentamos, demônios que lutávamos quase todo dia. Você esteve lá, você sabe como é complexa a região amazônica nessa área espiritual. Mas tudo isso tem nos preparado, sabe, para andar com Cristo e cumprir um propósito. Muito bom. Esse é uma das coisas maravilhosas. E uma coisa, antes da gente continuar, você está falando uma coisa que toca na teologia de hoje, né? Porque esse evangelho a gente tirou, né? Não pode falar a palavra crente, não pode sofrer. Sim, né? É verdade. Então a gente acha que o sofrimento não é uma teologia correta, não, mas você está sofrendo é porque alguém falou, o pastor falou uma coisa interessante, ele falou que alguém disse na televisão que se Paulo fosse meu discípulo e tivesse ouvido os meus ensinos, ele nunca teria sido preso e nunca teria sofrido como ele sofreu, porque teria... Ou seja, a maioria das cartas de Paulo foram escritas na prisão. Né? Aquela carta chamada Carta de Alegria, né? Que é de Filipenses, né? Sim. Foi escrito quando ele estava preso. E o que você está falando é confrontante. Sim. Porque é uma teologia que a gente fala, não é para mim. Você está falando, eu já estou repreendendo aqui 7 vezes, porque a gente não quer ouvir isso, que é pelo que a gente padece que a gente aprende a obediência como Jesus. São os momentos de profunda dor ou frustração, ou perseguição, Sim. ou rejeição, Exatamente. ou ataques, ou noites mal dormidas que você acorda e você tem que clamar diante de Deus sem saber a resposta do outro dia. É nessas horas que parece que o Espírito Santo carva algo na sua alma e gera um caráter parecido com o dele, né? Ô, Júlio, sem isso, nós nunca seremos cristãos verdadeiros. Come on. Nós nunca vamos aprender realmente o que é seguir Jesus, o que é esse evangelho, sabe, que nos purifica, que nos transforma nesse fogo, sabe, no fogo do sofrimento, das angústias. A Bíblia fala que Jesus cresceu por sofrimento e naquilo que ele sofreu, ele aprendeu a obediência. É um espantalho esse evangelho, sabe? Porque senão nós vamos ter que rasgar muitos textos bíblicos. A palavra diz que em relação a Cristo nos foi dado não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Cara, eu não abro mão de nenhuma dessas experiências. Eu não abro mão, porque isso tirou de mim o melhor homem que eu possa me apresentar diante de Deus. Não que eu seja bom ou seja alguma coisa, porque tudo é graça, é favor, é bondade de Deus, é Ele, é Jesus. Mas sem essas coisas eu não conseguiria ver esse Deus maravilhoso que é. Porque é no meio dessas lutas, dessas dificuldades que você vai descobrindo o caráter de Deus. E não só o caráter de Deus, mas o poder do Evangelho. Hoje eu caminho debaixo de 2 coisas principais. Eu digo que são 2 coisas que me dão norte na minha vida, no ministério, enfim. Primeiro, a palavra. A palavra de Deus, indiscutivelmente, é a bússola, nós precisamos conhecer. Mas tem uma outra coisa importante também, os sinais. Porque a Bíblia diz que os sinais vão seguir aos que creem. Só que normalmente, nós nos atentamos para crer. Mas tem uma outra palavrinha antes muito importante, que é seguir. Então, não é alguém que está parado dizendo, eu creio. Ou que está no seu conforto dizendo, está tudo legal, tudo bom, e eu creio. Mas aqueles que estão se movimentando debaixo de uma palavra, porque aí os sinais vão vir, vão confirmando esta palavra. E eu sou muito grato por isso, porque no meio das dificuldades eu vi tanto poder de Deus, eu vivi tantos milagres no meio das dificuldades, perdido nos rios, e Deus fazer milagres assim maravilhosos, sendo perseguido e Deus trazer proteção.
sabe? São muitas aventuras, muitas experiências que eu não trocaria por nada, não trocaria por recursos, por dinheiro, por conforto, por nada, porque isso tem extraído de mim a melhor pessoa para encontrar Jesus um dia. Então, tem muitas experiências que a gente poderia contar, mas no meio desses momentos todos, a gente se sente um pouquinho meio que perdido na vida. E a gente tem uma experiência muito marcante, são muitas, na verdade, mas teve uma vez que a gente estava numa viagem, quando os rios amazônicos baixam, tem alguns lugares que formam um labirinto, porque são muitas entradas e só tem uma que é verdadeira. E nós, bem cedo de manhã, 5 horas da manhã, nós estávamos perdidos num lugar assim. Várias entradas, mas só uma que é verdadeira. Só uma que é verdadeira. E a gente se perdeu neste lugar e no meio de uma tempestade, uma chuva muito forte, relâmpagos, trovões, e a gente no meio daquele rio. Eu até digo que só estão só 2 tipos de pessoas que ficam no meio do rio, no meio da tempestade. Ou louco ou missionário. E a gente tem um pouco de tudo. Jesus, então a gente estava lá. E aí ficamos perdidos, de repente eu levanto a cabeça, tem um homem pescando no meio do rio, no meio da tempestade, com vara e linha. Só que algo me foi estranho para mim, que a gente vivendo no Amazonas, a gente sabe, peixe ele não come com barulhos de trovões. Uhum. E o cara tava pescando com vara e linha. E ele, como pescador, saberia, né? Saberia. Não, a propósito, ninguém ficaria no rio no meio da tempestade, o cara vai estar lá pescando. Não estaria ali. E nós fomos em direção a ele para pedir o caminho, a direção do caminho. Nós, quando chegamos a ele, ele não disse nenhuma palavra, só apontou a direção. Uau. E aí a gente seguiu a direção que ele apontou, fomos, nos perdemos de novo. Aí, no meio daquela tempestade, eu virei para os outros 2 missionários, tá comigo, cara, eu não quero ficar aqui, não. Bora voltar lá para aquele cara lá, para ele mostrar para a gente o caminho. Quando a gente foi em direção a ele, a gente estava num barco completamente aberto, chamado das Voadeiras, né? E aquela chuva caindo, relâmpago, eu disse, cara, eu não quero ficar aqui, não, vamos lá. Quando a gente estava indo em direção a ele, ele veio remando na nossa direção. De repente, ele parou num lugar, ficou em pé no casquinho, botou uma mão no peito, a outra mão mostrando uma passagem. Ficou ali parado. No meio da tempestade, o barco deles sendo agitado para um lado para o outro, e ele parado em pé. Apontando a direção. Apontando a direção. Não, é fora que aquele barco não era para estar flutuando com ele, em pé, no meio da tempestade. Aí a gente passamos por ele, eu olhei para ele, esse cara, muito obrigado. Era um cara de uma estatura alta, uma aparência indígena. Os indígenas não têm essa aparência. Essa estatura. Quando a gente passou por ele, eu agradeci. Quando a gente seguiu um pouco mais, eu virei para um dos missionários. E aí, você acha isso normal? Era a primeira viagem desse missionário. Ele falou assim, cara, isso não é normal, não. Eu não vou nem olhar para trás, porque se eu ver esse cara desaparecer, eu vou cair duro aqui nesse rio. O cliente pede milagre. É verdade. Mas sabe o que isso nos mostra? Que às vezes a gente se sente assim, sabe? Meio perdido no meio de tudo isso. Faz parte da nossa vida cristã. As lutas, os desafios preparam a gente. E são nessas horas que a gente vê Deus mover. São nessas horas que a gente vê. Mas nesses momentos, às vezes, a gente se sente meio deslocado, sabe? Meio perdido, mas aí Deus se manifesta para mostrar a gente o caminho, para mostrar, eu estou com você. Uau. Continua, não para. E os sinais vão comprovando a palavra, vão afirmando a palavra. Deus te deu uma palavra, move. E aí os sinais vão vindo para comprovar essa palavra. Então nós temos vivido muito isso, essa comprovação desta palavra, vivendo com Jesus todos os dias. Isso é maravilhoso demais. Isso até me lembra um contexto interessante que está lá em Marcos, capítulo 8. No versículo 27, Jesus ele começa uma conversa com os discípulos, né? E aí, o que o povo está dizendo que eu sou? Aí eles dizem, Senhor, olha, alguns estão dizendo que você é Elias, outros que é João Batista, outros dizem que você é um profeta. Mas ele pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que são? Aí Pedro dá aquele testemunho, você é o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E aí algo me chama a atenção ali. Aí Jesus admoesta eles severamente para que eles não falassem sobre essas coisas. Uhum. Mas por quê? Jesus não é para testemunhar sobre Jesus? E missões não deveria ser isso também? Eu tenho aprendido algo diferente em missões em relação a isto. Jesus admoesta, aí Jesus começa então a ensiná-los no capítulo, acho que 31, que ele diz que é necessário que o Filho do Homem seja, primeiro, rejeitado pelos homens, perseguido pelos líderes da lei, rejeitado pelos fariseus, morra e ressuscite ao terceiro dia, primeiro. Isso precisava acontecer primeiro. Por quê? Porque Jesus precisava cumprir o ministério dele, porque depois do cumprimento do ministério dele, viria o ministério do Espírito Santo. Aí, esse seria o momento de proclamar.
porque eles receberiam uma revelação transformadora. A gente vê lá Pedro dando tantas coisas erradas ali. Aí Jesus fala, Pedro, depois que você se converter, cuida dos seus irmãos. Pedro ainda não tinha experimentado isso, mas o Espírito Santo vem. Aí chegou o momento de proclamar. Esse é o momento de proclamar. Eu pensava que missões era sair por aí pregando sobre Jesus. Teve um momento que Jesus mandou eu parar durante 1 ano. Uau. Eu disse, não, Senhor, eu preciso continuar pregando o evangelho, eu sou missionário. Jesus, para. E eu disse, mas Senhor, e o ministério? Aí Jesus falou, quem te disse que eu sou missionário, eu preciso pregar, mas quem te disse que missionário é enviado para pregar o evangelho? Eu disse, opa, peraí, como assim? Jesus, essa é a minha missiologia vivida há muitos anos, nós somos enviados para pregar o evangelho. Jesus, não, missionários são enviados para me seguir. Uau. Quando eu paro, missionário para. Quando eu estou pregando, missionário prega. Essa, para mim, talvez seja uma das maiores definições de missões, está em Jesus. E talvez um dos desafios, eu estava falando com um grupo de missionários essa semana, eu falei exatamente isso, que a gente trabalha com missões e com missionários em muitos lugares, e uma das coisas que mais me assusta é que muitos deles perderam Jesus tentando fazer o que Jesus mandou eles fazerem. Em outras palavras, fazer junto com Jesus. Nós somos chamados para fazer junto com Ele. Não separado dele, não na frente dele, não sem Ele. E muitos de nós estamos tão, como é que se diz? Cegos pelo vírus do resultado que a gente perde Jesus. Né? Eu estava falando com o pastor esses dias, muitos de nós lemos a Bíblia porque a gente tem que pregar um sermão. Ou a gente prepara algo porque a gente tem que fazer algo, mas a gente esquece de estar com Jesus, comer da carne dele, beber do sangue dele. E eu acho que esse é um dos maiores desafios para mim, na verdade, no ministério, é que existe tanta demanda boas, né? Mas o melhor é estar com Jesus, né? Exatamente. Isso é tão maravilhoso que a gente está falando, Júlio, tão maravilhoso, que você vai descobrindo que o seu ministério não é o trabalho, é Jesus. Teve um momento que a gente estava distribuindo alimentos no período da pandemia para os indígenas, e eu falei, Deus, nós estamos passando um momento difícil, os indígenas estão isolados e eles não têm comida. A floresta hoje já não sustenta eles mais. Ou seja, eu quero alimentar. A gente não tinha 1 centavo. Falei, Deus, eu quero 1.000 cestas de alimento para distribuir para eles. Em questão de 2 semanas, Deus nos deu 1.070 cestas de alimento. Glória a Deus. Quando a gente começou a entregar as cestas de alimento, algumas pessoas começaram a dizer que nós estávamos roubando a comida deles. Nesse momento você pensa, será que vale a pena missões? Vale a pena. Sabe, alguns missionários meus ficaram chateados. Eu falei, vem cá, deixa eu dizer uma coisa. Você não faz missões, em primeiro lugar, porque você ama as pessoas. Você faz missões porque você ama Jesus. Exatamente. É Jesus, é o amor por Jesus que nos leva a mover. Porque se a gente for movimentar por amor às pessoas, isso vai acabar a qualquer momento. Mas quando a gente ama Jesus, isso não termina. Sabe, tem algo tão maravilhoso. Judson, tem momento que você tem saudades do céu. Verdade, tem. Sabe, aquele momento que tem saudade do céu. Mas como a gente tem saudade de um lugar que a gente nunca esteve? Como a gente pode ter saudade de um lugar, desejar esse lugar que a gente nunca esteve? Cara, caminhando com Jesus, a gente vai descobrindo as coisas, porque o Espírito Santo, ele veio de lá. Ele está em nós, nos guiando e nos conduzindo para lá. Verdade. Ele tem saudades de lá, então ele nos gera essa saudade de nós para poder estar com ele. Isso é maravilhoso. Então eu tenho descoberto que missões não é ganhar almas, não é ter resultados. Resultado não é a prova da nossa espiritualidade. É obediência. É andar com Jesus. Moisés teve resultado. Foi lá, bateu na rocha, alimentou a água, saciou a sede de milhões, talvez milhares, milhões de pessoas. Mas ele foi impedido de entrar na terra. A obediência, caminhar com Jesus, é estar com Jesus. E essa é a maior descoberta em missões. Estar com Jesus, caminhar em Jesus não é o resultado, não é o sucesso. Cara, sucesso, deixa para outro. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Glória a Deus. E interessante, né, que é um desafio de missões, até para missionários, né? Especialmente para missionários. Você tem que falar, Senhor, eu quero 1.000 cestas para dar. Você pede para Ele e Ele te dá. Eu acho que esse relacionamento junto com Ele é fenomenal, né? Exatamente. Né? Não tem como ser diferente. O Amazonas é um grande desafio. Você conhece bem o Amazonas, mas falando para o nosso pessoal aqui, o Amazonas, a logística é muito complexa.
Nós viajamos 2 dias de barco para visitar uma família. Os custos são altíssimos para poder chegar até lá. Eu gasto para chegar da cidade que a gente mora, que é Maués, e Maués já está a quase um dia de viagem da capital. Aí a gente viaja da cidade que a gente dá Maués para a nossa base, que é 6 horas de viagem nossa embarcação. Só para chegar na nossa base eu gasto em torno de 3, 4 mil reais de combustível. Uau! Nesse nosso barco maior. Dali nós pegamos voadeiro e viajamos mais 2 dias para chegar até a última tribo, com desafios, rejeições e tudo mais. Se não for com Jesus, não dá, você desiste. E por isso nós temos muitas pessoas não querendo ir. É difícil, é complexo. Às vezes você tem solidão, você tem aquele sentimento, as angústias, às vezes quer te abraçar, mas aí você olha, não, é Jesus que está aqui. É Jesus. Aí Jesus vem, abraça, consola, conforta, encoraja e diz, Jesus, vamos lá, vamos continuar, é por ti, nós vamos lá. Então, no meio de todos esses desafios, Jesus, falando aí um pouquinho sobre nossas experiências, nós tivemos uma experiência muito difícil há um tempo atrás aí, uma menina que foi para nossos eventos em nossa base, e ela chegou muito ressabiada, meio desconfiada, mas aí foram 7 dias de evento e foi maravilhoso. Essa menina foi muito envolvida, foi curada, foi menina de 12 anos, mas foi muito tocada por Deus. A irmã dela mais velha participa lá na igreja, lá na base lá. E hoje a gente trabalha com indígenas, trabalha com ribeirinhos, são um grupo diversificado. E essa menina, depois de 7 dias com a gente, ela voltou para casa dela. Quando ela voltou para casa, na casa dela tem muitos abusos. O pai dela pegou essa menina, levou ela e deu essa menina para servir de esposa para um senhor idoso. Meu pai. Quando essa menina faz isso acontecer, a menina foge, entra debaixo de uma casa. E a irmã dela está contando essa história pra gente. Desce um raio, mata essa menina debaixo da casa. Meu pai. A irmã dela com lágrimas dizendo, Deus veio buscar a minha irmã. Meu pai. Sabe, são histórias assim difíceis. A região amazônica é complexa. O povo é um povo sofredor, é um povo isolado mesmo. Eu digo que é a última fronteira de missões no Brasil. Talvez no mundo, né? Talvez no mundo. Mas se ouvir história como esta, cara, a gente diz, pelo menos eu cheguei antes até essa menina. Verdade. Pelo menos Deus chegou antes. Foi Deus que buscou. O testemunho da irmã foi Deus que buscou. Deus tirou ela para não viver aquelas negócios. Então chegamos lá por uma pessoa, vale a pena. Vale a pena. Nós viajamos 2 dias por causa de uma família, uma pessoa, vale a pena. Vale Você sabe que foi exatamente essa sensação. É claro que a gente vai lá de vez em quando, né? Quando eu voltando, a sensação é de que nós viajamos, acho que foi 20 horas, né? Agora é mais rápido, né? 18 horas, 20 horas até lá. Depois andamos naquele outro barco. Depois você nos levou no outro barco, menor ainda, para visitar alguns. E horas, mais de 30 horas, mas para tocar alguém, para encorajar uma pessoa. E você volta com o sentimento, eu faria tudo de novo. Sim, porque vale exatamente. a pena. E com senso de urgência. Senhor, por favor, nos ajuda a conseguir ir mais vezes para ser uma voz do Senhor para esses dias, para tocar. E isso é fenomenal. Esse é o verdadeiro evangelho. Ninguém fica para trás. É uma pessoa, mas Glória uma pessoa tem esse valor. Vale a pena gastar todo o recurso, todos os milhares de reais que for preciso, talvez uma vida inteira, talvez todo para alcançar uma pessoa. Mas se esse é o ministério que Jesus tem para mim, maravilha, eu só preciso obedecer. Qual que é o critério para ser honrado diante de Deus? Obediência. Quando Jesus fala lá sobre os talentos, Jesus não está falando de quantidade de multiplicação. Jesus está falando de obediência, de fidelidade. Aquele que recebeu 1, ele foi desonrado porque ele não foi fiel. Mas se ele tivesse sido fiel e multiplicado 2, talvez ele tinha, matematicamente, nessa proporção, está dobrando, está multiplicando mais do que o que 10 multiplicou, mais 10. Mas não é isso, é obediência. Então, se todo o ministério estiver voltado para uma pessoa, e é Jesus que mandou fazer isso, cara, é Jesus. Amém. É Jesus. Glória a Deus. A glória dele virá, a graça dele virá, a presença dele virá, as recompensas dele virá. E o que nós temos nesta terra? Glória a Deus. O que nós temos? O que nós não podemos? E aí nós precisamos ser ministrados constantemente sobre essas coisas, porque
lidando com o mundo, a gente está no mundo. Jesus falou, não os tire do mundo, livra-os do mal. Lidando com o mundo, a gente tem a tendência, às vezes, de começar a ser levado por algumas coisas, mas essas coisas nos despertam. Peraí, eu não sou daqui. Aquele texto de Hebreus 11, Heróis da Fé, ele é fascinante. Mas tem algo que me fascina mais ali, é quando, acho que no versículo 16, que diz que Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Deles é aqueles grandes homens, grandes mulheres. Mas qual era o motivo? Não eram os prodígios. Não é porque um foi cerrado ao meio, outro recebeu seu filho em ressurreição, passou pelo fio da espada, foi jogado no fogo. Não era por isto. O texto acima vai dizer que é porque eles buscavam uma nova pátria. Eles tinham uma visão para a eternidade. Por isso Deus não se envergonhava. Verdade. A razão porque os discípulos viraram para Jesus quando todo mundo foi embora. E Jesus falou, vocês também não querem ir embora? Ele falou, mas para onde? Só tu tens a palavra de vida eterna. A gente quer eternidade. A gente não quer algo que seja só passageiro, que nos dê glória aqui, ou uma sensação aqui. Isso é fascinante. Exatamente. Glória a Deus. Em Colossenses 3, lá, Paulo está ensinando e diz, uma vez que nós ressuscitamos com Cristo, busquem as coisas lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus Pai. Busquem as coisas lá de cima e não as coisas da terra. Porque vocês já morreram e a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo se manifestar em glória, vocês então também serão manifestados com Ele. Essa é a minha esperança. Manifestar com Ele em glória. Em glória. Então, esse é a minha aspiração, essa é a minha motivação de tudo que eu faço. É receber essa glorificação com Cristo. E Paulo, no final da vida dele, ele está escrevendo a Timóteo, está dizendo ali em 2 Timóteo capítulo 4, ele fala ali sobre a final da vida dele, combate um bom combate, está sendo oferecido como oferta de libação, enfim. Ele diz, a coroa da justiça está reservada a mim. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. É interessante que ele não falou todos que amam Jesus. Ele diz que todos que amam a vinda de Jesus. Porque, apesar de amarmos Jesus, pode ser que a gente ame outras coisas. Mas quando você ama a vinda de Jesus, você se prepara para ela. Você tem temor. Você não quer perder isso, cara. Cara, esse é meu maior desejo, é Jesus se manifestar. É a vinda de Jesus se manifestar com Ele, é glória. Então, diante disso, a gente é encorajado, é impulsionado a viver missões, a se entregar pelo Senhor, a entrar por aquelas selvas, a entrar por aqueles rios, enfrentar as dificuldades, as lutas, escassez. Mas vivemos muito melhor. Teve momentos que Deus multiplicou, tantas vezes, Deus multiplicou comida, alimento. Teve uma vez que minha equipe às vezes passa uns apertos comigo. Tem uma vez que a gente estava pregando numa comunidade, e aí a gente fez um culto a manhã inteira, terminamos 11 horas da manhã. Quando terminou o culto, eu disse pro pessoal, agora vocês podem voltar para suas casas para poder comer. Aí vem aquela voz, né, doce, amigável do Espírito Santo, dizendo, como assim eles vão voltar para casa para comer? Eles passaram a manhã toda com você, eles não saíram para caçar, não saíram para pescar, eles não têm comida. Eu disse, mas Senhor, o que eu vou fazer? Eu também não tenho comida. Eu tenho comida para 10 missionários que estão lá no barco. É só o que a gente tem. Aí Jesus, dá para eles de comer. Eu disse, mas Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho. Você tem comida, dá para eles de comer. Aí eu virei para a Melissa, a esposa do Sagro, virei para ela, Melissa, vai lá, avisa para Marli. Marli é uma missionária que estava cuidando da cozinha, primeira viagem dela também. Avisa para ela que a comunidade vai almoçar conosco. Aí ela manda eles de volta, avisa para esse pastor que ele é maluco, ele é louco, a gente não tem comida para a comunidade. Eu disse, avisa para ela que a comunidade vai almoçar conosco. Chamei o pessoal todo, 70 pessoas entraram no barco. Uau. Mais os 10 missionários. E a gente só tinha comida para aquele dia, para aqueles missionários. Chamei os missionários e falei, olha, Deus me mandou, Deus me deu uma palavra que é para dar comida para a comunidade, então eles vão almoçar conosco. E tem algo mais. Eu digo para vocês, orem para Deus multiplicar, porque eles vão comer primeiro. Eles oraram aquele dia, viu? Meu pai. Cara, todo mundo comeu e ainda sobrou. Teve outras vezes que essas coisas foram acontecendo, mas isso é maravilhoso, isso porque é bom, né? Não é a experiência que está dizendo você é grande. Não somos nada. Mas é a experiência que diz, é Jesus dizendo, eu estou com você. Eu vou suprir você. Eu vou trazer o que você precisa, calma, relaxa. Eu vou fazer você chegar lá. E se Deus chamou, você que está nos assistindo aí, nos ouvindo, se Deus chamou, Ele vai fazer. É os sinais que vão seguir aqueles que creem e movimentam. Então, vivemos tantas coisas maravilhosas com Jesus, em Jesus.
Isso que é fascinante, isso que é maravilhoso. É Jesus. Muito bom. Jesus em nós, a esperança da glória. Glória a Deus, isso é muito bom. Meu Essa, Pai, glória a Deus. Essa que é a... Aleluia. Eu acho que vocês estão assistindo aí, estão sentindo qualquer coisa, né? deixa eu te perguntar umas duas perguntas. Eu não sei como é que está nosso tempo, mas a gente já está caminhando para terminar, mas você trabalha... O que vocês fazem hoje? Eu vesti até minha camisa, está escrito Waco Carrató. Carrató. Isso é em linguagem indígena. Eu ganhei essa camisa que eu guardei especialmente para usar aqui, ó. Essa camisa é feita por umas de nossas missionárias. Ela faz à mão esses desenhos. Assim, uma menina fascinante chamada Aline, muito preciosa. Aline aqui, ó. Obrigado. A Aline é muito preciosa. Com essa camisa. Maravilha. Então, O que significa mesmo? O Waco Carrató está em linguagem indígena. O Waco tem tudo de bom dentro disso. Uhum. O Carrató, poxa, me deu Eu vou buscar informação direito sobre o Carrató, porque eu não quero passar algo apenas da minha mente. Mas o Waco, tudo de bom. Tudo de bom. Tudo de bom, hein? Na língua indígena, está relacionado a essa palavra. O Waco. Eles falam muito Waco Sessi. O Waco Sessi é seja bem-vindo. É muito bom, então tudo de bom está relacionado. O que acontece? Os indígenas, os saterés, eles não têm muitas palavras na língua deles, porque muitas coisas estão relacionadas à expressão. Por exemplo, seja bem-vindo, significa meus olhos brilharam quando te viram. Só que não é... Os olhos brilharam quando te viram. Não é falado, não é... Então é gesticular, os olhos vão brilhar. Se os olhos brilharam, então é porque você está sendo bem-vindo. Então, muitas palavras não existem. Aí, na hora que estão falando na língua deles, eles usam algumas palavras em português. Por isso, essa palavra Waco Sessi, ela foi adaptada para tudo que está relacionado a bom. Então, tem coisas maravilhosas dentro disso. Legal. Mas falando sobre o que a gente tem feito, nós fundamos lá a missão Nativos, né? A Nativos, ela trabalha com plantio de igreja e assistência também social em vários aspectos aos indígenas. As igrejas que as Nativos plantam são as comunidades cristãs, então tem comunidade cristã na cidade de Maués e em várias outras tribos, na nossa base tem comunidade cristã, então tem várias comunidades cristãs. E temos os trabalhos sociais, a gente fura poço artesiano, esse poço artesiano que a gente fura foi uma estratégia que Deus nos deu para ser recebido no meio dos indígenas, porque existe uma série de questões políticas, culturais, onde você não é bem-vindo naquele lugar, você não pode entrar naquele lugar. Mas o trabalho de poço levou a gente a abençoar o povo, em cima de uma necessidade, ao mesmo tempo que a gente tem esse acesso. E por causa da furação de poço, hoje nós somos chamados para todas as tribos na região para poder estar junto com eles. E aí é o grande desafio, por isso nós oramos também pelos ceifeiros, porque diante de toda essa logística que nós já falamos aqui, a vastidão que é o Amazonas, a complexidade de acesso, de chegar, oramos pelos ceifeiros, precisamos de pessoas para pastorear aquele povo, para cuidar daquele povo. Aí trabalhamos também com equipe médicas, o nosso barco foi equipado com ambulatório, com médico e odontológico, onde a gente assiste eles, recebendo equipes médicas de vários lugares que vêm. É interessante que o evangelho leva as pessoas a pagar para trabalhar. E voltam para casa com vontade de fazer de com novo. vontade. Nós recebemos, antes de vir para aqui, nós estávamos com uma equipe de 40 pessoas. Uau! Profissionais médicos, eram 3 médicos, eram 3 dentistas, psicólogos, advogados, gente para evangelismo, teatro, palhaço, uma equipe muito joia. Eles fluíram assim, de uma forma maravilhosa, pagaram para poder trabalhar. Claro que a gente sabe que tudo isso é o reino, mas o tempo todo eles estão postando, cara, que saudade, precisamos voltar, já estão se programando para voltar no próximo ano. Então, assim, é maravilhoso o que Deus faz, como Deus une pessoas, as pessoas que nem nos conhecem, mas que está falando, olha, eu estou orando por vocês. Deus me deu uma palavra para abraçar vocês. Nós vamos estar hospedando com uma irmã
que você fez um link com a gente. Ela fez um contato comigo, agradecendo que a gente está indo para casa delas. Não, irmã, sou eu que agradeço. Não, Deus falou que a gente precisa investir em vocês, o que vocês estão fazendo. Deus me deu uma palavra. Cara, é Deus. É Deus. Isso é maravilhoso demais. Então a gente leva também medicamentos, às vezes a gente leva alimentos, a gente leva roupas, temos ensinos para as crianças, estamos nos preparando para construir o centro nativos na cidade. Nós temos uma base próximo às tribos indígenas, ali nós trabalhamos com indígenas e com ribeirinhos. A base também é um sonho que Deus nos deu. Vamos implantar ali agora escola de futebol, que é uma paixão do amazonense, mesmo que vive na selva, implantar em escola de futebol, escola pedagógica, que é um grande desafio também para a região, o ensino ali é muito precário. Enfim, temos uma equipe de missionário muito jóia ali. E na cidade nós estamos orando, nos preparando para construir o centro nativos ali, que vai fazer um link com o interior, recebendo pessoas de interior, recebendo pessoas para poder trazer, como essa menina, por exemplo, talvez se nós tivesse lugar pronto para receber essa menina, talvez nós não precisaríamos, Deus talvez não precisaria ter levado essa menina. Mas, enfim, é um grande desafio, a gente tem o terreno, estamos lutando aí para levantar os recursos para construir, o terreno já temos, Deus já nos deu, isso é maravilhoso demais. Então, os desafios que a gente tem enfrentado por lá. Eu lembro que nós tivemos lá, né? E eu fui muito abençoado com a equipe que estava lá. Foi uma viagem muito, muito abençoadora. Eu e ele saímos de lá muito grato. Acho que toda a equipe saiu muito grata a Deus de ver que o Espírito Santo está fazendo algo maravilhoso ali. Né? Vai ser algo tremendo que Deus está fazendo naquele lugar. Acho que eu fiquei muito empolgado com o que eu vi o Senhor fazendo ali. E foi fenomenal, foi fenomenal. Nós abrimos esse assunto aqui falando sobre sofrimento, e Paulo ele fala lá que nós precisamos ter grande alegria quando passarmos por sofrimentos, dificuldades, porque é a prova da nossa fé, isso traz prova, nós somos preparados, e enfim, ele diz que, e aí vem a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Cristo tem derramado o seu amor em nossos corações. Somos movidos por esperança. E essa esperança é uma esperança eterna, é uma esperança certa, porque aquele que prometeu, aquele que tem prometido, ele é fiel para cumprir, ele é poderoso para cumprir, ele não muda. Então, nós estamos conectados nessa esperança aí em Cristo, para poder cumprir aquilo que ele tem para nós naquele lugar. Isso é maravilhoso demais. Glória a Deus. Bom, que bênção, Marquinhos. Bom demais te ouvir. A gente tem que fazer isso mais vezes. Olha, é maravilhoso. Sabe, irmãos, o quanto que a gente ama missões, nosso coração queima. E eu acho que, eu me lembro uma das orações que sempre vem no meu coração, Deus, não me deixa fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo, né, da sua agenda. E Deus tem uma agenda, né? E Ele compartilha isso com aqueles que Ele ama. Ele diz que os segredos do Senhor, né, são para aqueles que amam Ele. E o Senhor compartilha. E eu acho que missões é algo que o Senhor compartilha para aqueles que falam, eu te amo, Senhor, sou apaixonado pelo Senhor. Então o Senhor fala, vão comigo ali para mim te mostrar algo. Vão ali comigo e eu acho, na maneira como você colocou, porque normalmente o pessoal, missões, sofrimento, tristeza, você sofre, missões apaixonante. Sofre. Mas missões, eu acho que, eu vejo missões como um privilégio que Deus nos dá. É isso aí. De sermos parte daquilo que Ele está fazendo. Exatamente. Acho que ser missionário e se envolver com missões é um privilégio. Poder semear em missões, poder ir, poder lavar os pés daqueles que estão indo de alguma forma, é o privilégio que Deus dá. E quando eu estava nessa viagem também, eu voltei com a mesma sensação que João capítulo 4, quando Jesus fala, rogai ao Senhor da seara, porque o campo está branco. Interessante, 2000 anos se passaram, eu voltei assim pensando, 2000 anos se passaram. E a gente continua com o mesmo desafio. Nós precisamos de obreiros, você usou a palavra ceifeiros. O que são ceifeiros? É aquele que chega na hora que está pronto para colher. A sensação que eu tive é que tem algo pronto para colher na região que vocês estão. Que tem algo preparado e o Senhor fala, está pronto. Eu só preciso de ceifeiros, só preciso de trabalhadores. Eu acho que quando Jesus diz tetelestai, Ele declarou, olha, está pronto. Eu só preciso de alguém que esteja disponível para ser usado. Que ame a mim mais do que ele ame a si mesmo. Ame a mim mais do que ele ame coisas. E eu creio,
queimando no Aleluia. meu coração que o Espírito Santo Aleluia. está para trazer um dos maiores Aleluia. moveres Aleluia. Eu de creio. missões Eu dos creio. últimos dias. Eu creio. Que Deus está chamando jovens, homens, mulheres de todas as idades. Sabe uma coisa? A pessoa fala, não, Deus chama jovem porque não tem muito para largar. Eu creio que tem muito para largar, porque tem muito na frente dele, mas eu quero dizer uma coisa, Deus está chamando não só jovens casais, homens de todas as idades. E sabe uma coisa? Não vale a pena se você não abre mão de algo. E quando eu acho que quando você enxerga o que Jesus está fazendo, é como aquela pérola, né? Você abre mão de tudo para comprar aquele terreno onde tem aquela pérola. E eu acho que, vendo você falar com esse fogo, com essa paixão, me abençoa, porque às vezes eu encontro missionários que estão amargurados com a igreja, amargurados com tudo, amargurados, aqui a igreja me abandonou, Perdeu Jesus. Mas não é verdade, queridos. Missões é um presente de Deus. Aleluia. E eu acho que você fala, não acabou, tá no começo, né? Você sempre tá aqui que Deus vai fazer amanhã. E obrigado, Marquinhos. Amém. Você Aleluia. e Paula são presente Aleluia. de Deus para a igreja. Obrigado. Amém. A equipe de vocês lá. Amém. É uma equipe maravilhosa. É uma equipe maravilhosa. Né? Sim. E cada irmão, eu vejo cada pessoa que vai, às vezes você pensa, mas eu não tenho tempo, só tenho uma semana. Dá uma semana para missões. Sim. Entrega alguns dias, isso vai mudar algo dentro de você, vai mudar dentro do seu coração. É um presente do Senhor, é algo que o Senhor está fazendo. Aleluia. Obrigado, brother. Você Por podia nada. orar para... Eu não Amém. sei se você está aí, eu acho que é perigoso. Eu lembro que eu estava numa igreja muito grande uma vez, o pastor falou, para, porque está muito forte e os pais estão com medo de que Deus, tipo assim, estão com medo que os filhos vão decidir para missões. Eu lembro, foi uma vez o pastor falou, os pais estão com medo de que Jesus vai chamar, tipo assim, né, que Jesus vai chamar eles para missões. E fica com medo, não. Ser chamado por Jesus não é a pior coisa, é a melhor coisa do mundo. Aleluia. Né? Aleluia. Quando ele fala, levanta os olhos e olha a seara que está pronta. Aleluia. E eu oro para que Deus levante obreiros para a seara. Abençoa esses irmãos, Amém. que o fogo de Deus venha. Amém. Você mencionou aí sobre a revelação aos pequeninos. Jesus disse também lá, né? Graças te dou, Pai, porque escondeste essas coisas dos sábios. Entendi, revelaste aos pequeninos. Esses pequeninos vêm de uma expressão idiomática, que é a mesma expressão quando Jesus usa também para João Batista, quando João Batista envia os discípulos a perguntar, você é realmente o Messias ou deveria enviar outros? Aí Jesus, depois de curar muitos, fazer muitos milagres, volta para ele e diga o que vocês viram, não o que eu estou falando, porque ali eram os sinais de que ele era o Messias. Mas aí ele começa a falar então com o povo, quem vocês foram ver no deserto? Um profeta? Na verdade, ele é mais que profeta. Quem vocês foram ver? Um caniço agitado pelo vento. A expressão idiomática que vem disso é a mesma da expressão pequenino, que é aquele que se dobra no vento do Espírito. Uau! Quando o Espírito sopra. Na verdade, é a observação de quando o vento está batendo no trigo. O trigo ele se curva e o vento flui pelo trigo. Essa é a expressão idiomática para esse contexto de pequeninos e tudo mais, o caniço agitado pelo vento. Então, é aquele que segue a direção do Espírito. Segue a direção do Espírito. Agitado pelo vento. Agitado pelo vento. Missionário é aquele que é agitado pelo vento. O Espírito vem, sopra e leva. É aquele que é nascido do Espírito, não sabe de onde vem, para onde vai. Mas é isto, deixa o Espírito guiar. Aleluia. Deixa o Espírito, quando ouvir a voz do Espírito, não endurece o coração. Segue, flui no vento do Espírito. Aleluia. Querido Senhor, é com gratidão que oramos neste lugar. Gratidão por todos os sonhos que o Senhor tem para conosco sobre esta terra. E o Senhor tem levantado as pessoas para sonhar contigo. E ir e chegar a lugar, ó Pai querido, aonde nem todos querem ir. Mas, Pai, nós oramos neste momento para que o Senhor levante aqueles, Pai querido, que vão dizer, eis-me aqui, usa-me a mim. Levante aqueles, Senhor Jesus Cristo, que não terão a sua vida por preciosa, Senhor Jesus Cristo. Antes, Pai, olharão para Ti e estarão dispostos a correr a carreira que o Senhor está propondo, Senhor Jesus Cristo. Pai, eu te agradeço por missões, Pai, por cada missionário, Senhor Jesus Cristo, porque é um privilégio, é um presente que o Senhor tem dado para o seu corpo, para a sua igreja. Os missionários são presentes para o seu corpo. Amém, porque, Pai querido, isso traz vitalidade no meio do teu corpo, Pai, independente, Pai querido, das conexões físicas, Pai, mas isso traz vitalidade no meio do teu corpo. Então, obrigado pelos missionários. Mas nós oramos também, Pai, que o Senhor levante os missionários, Pai querido,
Ó Deus querido, onde, Pai querido, esse programa aqui tem chegado, Senhor, possa despertar corações, despertar pessoas, que eles sejam despertados agora, Pai. Que eles recebam um toque do Teu Espírito, que o vento do Espírito possa soprar em direção a essas pessoas, Pai, onde elas estão. Amém. Pessoas, Pai querido, que estão começando a sonhar com missões, pessoas que já têm sonhado com missões há tantos anos e acham que não tem mais tempo, Senhor. No Senhor não existe falta de tempo, Pai, mas, Pai, que essas pessoas possam se levantar e dizer: eis-me aqui, serem cheias do Teu Espírito, Pai, serem guiadas, Pai querido, para um propósito que o Senhor determinou, porque como o Senhor disse, ó Pai, os sinais vão seguir aos que crerem, aqueles que foram chamados segundo o propósito, que esses propósitos, Pai, se cumpram, Pai querido, e os sinais vão aparecendo, e que, ó Pai, cada pessoa, Pai querido, que estão se dispondo agora, que estão levantando agora, Pai querido, para ouvir e obedecer a sua voz, Pai, possam viver essas aventuras de fé, começar, ó Pai querido, essa jornada com o Senhor, ó Deus. Deus, eu profetizo, Pai, sobre essas pessoas, Pai, que estão se dispondo agora, Pai. Pai, cada uma dessas pessoas que estão recebendo esta palavra agora e que o coração está queimando por Ti e queimando por missões. Que a glória do Senhor possa chegar a essas pessoas, elas serem impactadas, Pai querido. Pai querido, para que nada mais nessa terra se torne tão precioso, Pai querido, não além do Senhor, ó Pai. Pai, que eles possam ser levados a este lugar onde tudo perde o valor. E somente o Senhor, Pai, vá ao encontro de cada um agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai, levanta aqueles também que vão sustentar, levanta aqueles que vão orar, Pai, por aqueles que estão se dispondo a ir, Pai, assim entregar, ó Pai, entregar a vida completamente para o Senhor. Levanta aqueles, Pai, que vão estar encorajando, Senhor, que vão estar dando uma palavra amiga, uma palavra de amor, de encorajamento, Deus. Levanta aqueles, Pai querido, que também, Pai, serão esse suporte, Pai querido, para que esses missionários, Pai querido, que estão sendo impactados agora, levantados agora, chamados agora, possam cumprir o propósito que o determinou. Pai, eu oro e te agradeço pela vida do Judson, da Apron, obrigado por esse canal, Senhor Jesus, que tem abençoado tantas pessoas. Pai querido, que o Senhor possa realmente fazer deste canal a voz do Senhor, Pai, diante de tantas necessidades, Pai, por aí, mas que, ó Pai, a voz deste canal possa chegar aos corações necessitados, Pai. Então eu abençoo a vida do Judson, eu abençoo a vida da Apron, a sua família, eu abençoo esse programa, eu abençoo, Pai querido, nosso querido irmão, Pai querido, que trabalha, Pai querido, para poder fazer com que esse programa fique pronto. Obrigado, Senhor, por todos que estão envolvidos, muito obrigado, e que esse programa possa alcançar muito mais pessoas e muito mais lugares, Pai, e que a palavra do Senhor, essa verdadeira palavra, Pai, possa estar alcançando pessoas pelo mundo, Deus, em nome de Jesus. Obrigado, aleluia. Deus. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Marquinhos. Aleluia. Queridos, não esquece de dar um like, não esquece de indicar esse canal. Eu tenho certeza que vai abençoar outras pessoas, como abençoa a sua vida. Nós amamos vocês. Levanta os olhos. Aleluia. Que você vai ver que já está pronto. Só está esperando você descobrir o seu destino e o seu chamado em Deus. Um beijão, obrigado.